Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos tratar de uma super revisão para a prova da UEPG. Esse vestibular da UEPG, que ocorre daqui a 2 dias, é o vestibular mais concorrido de todos os tempos em praticamente todos os cursos disponíveis. Eu sei que tem gente maluca por causa dessa revisão, tá esperando faz tempo e ela tá saindo agora, hoje, sexta-feira, antevéspera da prova. Se liga nos tópicos que eu vou trabalhar com vocês. Eu estudei bastante a prova do EPG e suponho que esses 4 conteúdos têm uma chance enorme de cair na prova de inverno desse ano. Então vamos começar pelo primeiro assunto. Bora lá! Anfíbios. Por que, professor, que você acha que cai anfíbios? A prova da UEPG, pessoal, ela cobra quase todo ano, senão a gente vai dizer assim, ó, todo ano, alguma questão de vertebrados. A gente já teve 2 anos seguidos cobrando sobre peixes. Já caiu répteis, já caiu aves, já caiu mamíferos e eu espero que esse ano a gente tenha uma questão sobre anfíbios. A prova do EPG, como ela é muito generalista, ela cobra praticamente todos os assuntos, para não dizer todos os assuntos, eles ficam alternando. Então eles procuram não ficar batendo em cima de um mesmo assunto muito tempo. Eu acho que os anfíbios está na hora de aparecer na prova. Eu já imaginava que eles teriam aparecido na prova do ano passado, não caíram, e eu acho que eles caem nesse ano então. Vamos lembrar algumas coisas importantes sobre os anfíbios. Os anfíbios, pessoal, eles representam o segundo grupo de animais vertebrados. Lembre lá, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, beleza? E esse grupo de anfíbios, que é o segundo, que vem depois dos peixes, eles representam para nós aspectos transicionais dentro dessa escala evolutiva. Transicionais em que sentido, professor? São seres que não são plenamente adaptados ao ambiente aquático e nem plenamente adaptados ao ambiente terrestre. Eles não são preparados para viver num ambiente de muita desidratação, que é o ambiente terrestre, mas também já tem características que os livra do ambiente aquático. Então vamos pensar nos anfíbios sempre dessa forma, como seres transicionais. Uma coisa interessante que a gente tem que comentar a respeito desse grupo é que o grupo dos anfíbios são os prováveis futuros extintos em massa no nosso planeta. Existe uma tendência muito grande entre os biólogos de afirmar que os anfíbios serão os próximos grupos a passarem por extinção em massa. Isso está acontecendo principalmente por causa da interferência do homem no ambiente e, claro, por causa das mudanças climáticas que são naturais. Esses animaizinhos, eles não conseguem viver em ambientes onde a água é muito tóxica, onde tem muita variação de temperatura. Eles são seres muito sensíveis. E em função dessa sensibilidade, eles são suscetíveis a, inclusive, vários tipos de doenças, inclusive uma doença causada por um fungo chamado Chytridium miceto. Eu esqueci de falar para vocês. É legal que você pegue um papel, porque eu não vou conseguir anotar tudo aqui no quadro, tá? Então, de tempo em tempo, você vai ter que dar uma pausinha e anotar alguma coisa no seu caderno e depois dar uma olhada antes da prova. Olha o que eu falei para vocês. Existem fungos chamados de Chytridium micetus, que atacam os anfíbios. Esses fungos estão se proliferando muito no planeta inteiro e principalmente em função do ambiente está se tornando propício à proliferação deles, que é um ambiente mais quente, lance de aquecimento global. Esse fungo impede que o nosso amigo anfíbio respire. Ele ataca a pele do anfíbio e quando ele está na forma larval, quando ele é um girino, ataca a mucosa bucal e impede que o girino se alimente. Então a gente tem um fungo que está devastando a população, as populações de anfíbios no mundo inteiro, o Chytridium miceto. Agora vamos tentar entender o que é esse grupo de anfíbios. Olha só. Os anfíbios são divididos em 3 menores grupos, seriam subclasses de anfíbios. A subclasse, anota aí por favor, caudata, cuidado, os caudatas também podem ser chamados de urodelos, lembrando que uro do grego quer dizer cauda, então são os anfíbios com cauda. Por favor, anota aí no seu caderno os 2 exemplos de anfíbios com cauda, as salamandras e os tritões. Salamandras e tritões são anfíbios com cauda, beleza? Os urodelos ou caudatos. Os anuros, que são os mais conhecidos entre a gente, os sapos, as rãs e as pererecas. Aqui eu desenhei para vocês uma perereca. O que me diz, professor, que ele é uma perereca? Esse animalzinho possui discos adesivos na extremidade dos seus dedos. Discos adesivos que permitem ela se grudar nas superfícies quando elas forem lisas. Então isso aí é uma perereca. Muito bem. E nós temos os gimnofionas, que também são representantes dos anfíbios.
Quem que são os gimnofionas, professor? É um grupo que a gente chamava anteriormente de ápodos. São anfíbios sem pata. Vamos lá? Gimnofionas ou ápodos, anfíbios sem pata. Quem que é representante desse indivíduo? A cobra cega. Professor, mas cobra não é réptil? Cara, essa cobra não, tá? Essa, entre aspas, cobra, tá? É um anfíbio. A cobra cega também pode ser chamada de cecília. Então, caudatos são representados por salamandras e tritões, anuros, sapos, rãs e pererecas, e as gimnofionas são representados pelas cobras cegas ou também chamadas de cecílias. Beleza? O que você tem que recordar a respeito dos anfíbios? Lembra que eu comentei? Eles não estão nem plenamente adaptados ao ambiente aquático, nem plenamente adaptados ao ambiente terrestre. Eles têm pele muito permeável, então eles não são bem adaptados ao ambiente externo porque eles desidratam muito fácil. Eles têm uma respiração cutânea. Essa pele permeável é quem permite a respiração cutânea. Só que você tem que recordar o seguinte, embora a maior parte da respiração do anfíbio seja cutânea, os anfíbios são os únicos animais que possuem 4 padrões respiratórios diferentes. Eu disse 4. Muito bem, respiração cutânea é a principal delas, mas eles respiram por um pulmão. Professor, esse pulmão é igual ao nosso? Ele é um pulmão saculiforme, ele não tem a formação de alvéolos como o nosso pulmão, beleza? Eles têm uma cavidade chamada de cavidade bucofaringiana ou bucofaríngea, que é uma cavidade para trás da boca deles que armazena ar também e que é capilarizada e permite trocas gasosas. Então eles respiram pela pele, eles respiram por pulmão e eles respiram por cavidade bucofaringiana. Muito bem, só que existe um quarto tipo de respiração que é a respiração branquial, aonde que acontece respiração branquial, professor? A gente vai ter esse tipo de respiração quando o anfíbio é baby, quando ele é girino, certo? O anfíbio girino vai ter respiração branquial e também os tritões. Tritões mantêm suas brânquias durante a fase adulta e continuam respirando por elas, beleza? Lembrem-se, por favor, que anfíbios têm fecundação externa. Olha o que eu desenhei para vocês, uma perereca fêmea. Ô, professor, perereca não é sempre fêmea? Não, cara. Tem perereca macho, tem perereca fêmea. A perereca fêmea vai largar os seus óvulos na água e o macho vai largar os espermatozoides por cima. Normalmente isso acontece em meio a um ritual de acasalamento. A perereca se posiciona, o macho vem por trás dela e dá um abraço romântico chamado de amplexo. E lá ele fica pó, pó, apertando a perereca até que ela libere seus óvulos, ele vai ter largado já os seus espermatozoides, a fecundação vai ocorrer em meio aquático, fora do corpo da fêmea, fecundação externa, beleza? Esses indivíduos têm desenvolvimento indireto porque passam por um estágio larval e o ovo deles não tolera o ambiente terrestre porque é um ovo sem casca. Interessante a gente comentar a respeito de anfíbios. Uma vez a gente fazia uma classificação muito grotesca com relação a aspectos reprodutivos em animais vertebrados. A gente chamava os indivíduos ou de ovíparos, quando eles colocavam ovos, ou de vivíparos, quando eles tinham uma gestação. O anfíbio não cai nessas classificações. Ele não é nem ovíparo e nem vivíparo. Como assim, professor? Ele não está colocando ovos aqui? Anfíbio não bota ovo, anfíbio bota óvulos. Então vamos chamar esse animalzinho de ovulíparo, ó. Os indivíduos ovulíparos liberam seus óvulos e os espermatozoides no mesmo local, ocorre uma fecundação externa e a gente vai ter desenvolvimento indireto, ou seja, passando por um estágio larval. Essa larva um dia vai fazer uma metamorfose e depois dessa metamorfose ela vai virar um indivíduo adulto, beleza? Cabe a gente ressaltar que anfíbios já têm tímpano, anfíbios já têm pálpebras. E nos sapos, não é o caso da perereca aqui, mas nos sapos nós temos 2 glândulas grandes de veneno aqui em cima, chamada de paratoides. Anota aí, por favor. Glândulas de veneno que ficam para trás dos olhos do animal são chamadas de paratoides. Tá? Cuidado para não confundir com parótida, que é a glândula salivar. São paratoides. Eu sei que você anotou aí, por favor. Se não anotou, crie vergonha na sua cara e escreva isso. Agora, o próximo tópico tem a ver com transporte via membrana. Você vai lembrar que membranas plasmáticas são uma bicamada, olha só,
fosfolipídica. Cada uma dessas bolinhas vermelhas com duas pernas é um fosfolipídio. Esse fosfolipídio é formado por 3 partezinhas. Um grupo fosfato, que está aqui em cima, e 2 perninhas de ácidos graxos. Lembra, por favor, e tome nota. Faz o desenho, dá um pause. Pausou? Copiou? Beleza. Agora, depois que você fez o desenho, lembre do seguinte. Na membrana plasmática, essa parte externa, onde nós temos os grupos fosfatos, é uma porção que nós temos da membrana hidrofílica. Essa região interage com o meio externo à célula que tem muita água. Então, vamos colocar aqui, ó, que essa porção, vamos pegar um giz azul, ela é hidrofílica, tá? A porção, a porção interna também, ó. Nós temos os grupos fosfatos e ela é hidrofílica. Agora, no meio, onde nós temos os ácidos graxos, que nada mais são do que lipídios, gente, nós temos uma porção hidrofóbica. Hidrofóbica, beleza? Então, hidrofílica em cima e embaixo e no meio, uma camada hidrofóbica. Esse modelo que você está vendo de membrana, nós chamamos de modelo do mosaico fluido, porque nós temos fosfolipídios de maneira fluida lá, com um monte de outras pecinhas, no caso algumas proteínas, nós temos às vezes carboidratos aderidos a essa membrana, nós temos moléculas de colesterol e tudo isso fica numa fluidez muito legal. Modelo do mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson. O que eu acho importante que você lembre desse modelo? É esse modelo que consegue justificar, por exemplo, os transportes via membrana. Esse modelo de transporte via membrana eu quero que você compreenda muito bem. Nós temos basicamente 3 padrões de transporte de substâncias pela membrana plasmática. Faz de conta aí, ó. Presta atenção que essa parte de baixo aqui, ó, vai ser o meio intracelular, ou seja, aqui estamos dentro da célula, e que aí para fora nós temos o meio extracelular. O que você sabe que você aprende lá da química? Dentro de uma solução existe uma tendência em que a gente tenha equilíbrio de concentração entre os solutos. Se você largar, por exemplo, um punhadinho de sal lá no canto de uma piscina, a tendência desses íons cloreto e esses íons sódios presentes no sal é de se espalharem pela piscina toda, atingindo um equilíbrio, tá? Um equilíbrio de concentração entre os solutos. Então, guarda uma coisa. Para a gente ter esse equilíbrio, nós vamos sempre transportar solutos de um ambiente mais concentrado para um menos concentrado. Essa é a tendência. É isso que a gente diz de transporte a favor do gradiente de concentração. Vamos repetir, ó. A favor do gradiente de concentração é quando você está transportando soluto de um ambiente mais concentrado para um menos concentrado. Muito bem. Aqui eu coloquei 3 situações diferentes para vocês e eu acho que elas têm uma chance enorme, de aparecer no seu vestibular. O primeiro caso, olha só, nós temos algumas moléculas aqui passando diretamente pela bicamada fosfolipídica. Pessoal, guarda aí na sua cabeça, eu quero que você anote no caderno e guarde na cabeça. Para uma molécula passar diretamente pela bicamada fosfolipídica, em primeiro lugar, essa molécula tem que ser pequenininha. Não vai ser uma molécula grande, não vai ser uma vitamina gigantesca, não vai ser uma molécula de glicose, vai ser uma molécula pequena. E outra característica importante, para essa molécula passar diretamente pela bicamada fosfolipídica, ela tem que ter característica apolar. Por quê, professor? Porque essa região hidrofóbica é apolar, tá? Se ela tiver característica polarizada, ela não consegue passar. Por isso que a água não consegue passar livremente pela bicamada fosfolipídica, porque ela tem característica polar. Então, olha só, quando uma molécula que seja pequena e que seja de característica química apolar passa diretamente pela bicamada fosfolipídica, nós temos um processo chamado de difusão simples. Vamos colocar aqui, ó. Difusão simples, tá? Passando diretamente pela bicamada fosfolipídica. Professor, dá exemplo de molécula que passa assim. Vamos lá. O2.
O2 é oxigênio e oxigênio, característica apolar e uma molécula pequena. CO2, uma molécula pequena, também de característica apolar. Então esses dois gases, O2 e CO2, passam livremente pela bicamada fosfolipídica por meio de difusão simples. Agora vamos para a segunda situação. Quando uma molécula é grande, gente, ela não consegue passar pela bicamada fosfolipídica. Se ela tiver característica apolar, também não. Tá? Então, ela só consegue passar se ela tiver alguma proteína ajudando nessa passagem. Uma proteína facilitadora. Essas proteínas são chamadas também de carreadoras. Elas carregam essas substâncias do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Muito bem. Dá um exemplo, professor, de molécula que vai passar por meio de uma proteína facilitadora. Uma molécula de glicose, ou senão aminoácidos, ou senão vitaminas. Você anotou? Ó, glicose, aminoácidos, vitaminas, ou nucleotídeos, são moléculas muito grandes para passar por meio da bicamada fosfolipídica, então elas precisam de proteínas que auxiliam nesse processo. Proteínas chamadas de facilitadoras, carreadoras. Então aqui nós temos uma difusão facilitada. Vamos lá. Opa. Deu uma borrada aqui. Você não está vendo que eu estou na frente. Difusão facilitada. Beleza? Difusão simples, difusão facilitada. Ficou meio borrado, mas dá para entender, né? Agora vamos para o último caso. Veja que você está vendo uma situação invertida aqui, ó. Olha o sentido da minha flecha. Você tem uma concentração maior de alguma coisa aqui em cima e uma concentração menor aqui embaixo. E o transporte está assim, ocorrendo no sentido contrário. Opa, professor, peraí. Você disse que sempre do ambiente mais concentrado por menos. Por que a gente está tendo ao contrário? Porque a célula quer. Ela quer por algum motivo. E quando ela tem que fazer isso, ela vai ter que gastar energia. Porque a tendência seria que essa substância passasse de cima para baixo. Mas a célula quer que ela passe de baixo para cima contra o gradiente de concentração. Opa, imagine que tem aqui na minha sala aqui, ó, 100 pessoas querendo entrar e eu querendo sair. Pô, vou ter que fazer um esforço muito grande para sair, vou ter que gastar energia para sair, porque tem uma cambada de gente entrando. Então, pessoal, aqui nós temos um transporte ativo e esse transporte ativo é contra o gradiente de concentração e gasta ATP. Vamos colocar aqui, ó. Transporte ativo. Lembrando, difusão simples e difusão facilitada não gasta energia, são transportes passivos. Aqui nós temos transporte ativo. O senhor dá exemplo para nós? A gente tem transporte ativo na famosíssima bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio, pessoal, nós temos uma sódio-potássio ATPase, que é essa proteína aqui, fazendo com que 3 íons sódio sejam jogados para fora e 2 íons potássio sejam jogados para dentro, independentemente do gradiente de concentração. Ele joga 3 para fora de sódio, joga 2 potássio para dentro e gasta energia para fazer isso. Lembrem-se que essa bomba de sódio e potássio ela não ocorre só lá na transmissão de impulso nervoso. Bomba de sódio e potássio é fundamental para quase todas as células para manter os seus gradientes osmóticos, né? Seus processos osmóticos bem regulados. Se, por exemplo, ela precisa mandar água para fora, porque a célula está ficando muito túrgida, ela vai começar a jogar sódio para fora e a água vai sair por osmose junto, beleza? Então isso é regular, fazer uma osmorregulação, beleza? Vamos para cá, vamos para mais um tópico. Esse tópico aqui, eu acho que é talvez um dos mais importantes, porque é um assunto que a galera tem uma certa dificuldade, porque tem um monte de processos, porque tem um monte de nomes. Então eu queria que você, antes de começar a ver a minha explicação, você pausasse o vídeo e copiasse esse meu esquema grande aí no seu caderno, bem grande, tá? Grande porque você vai ter que colocar nome embaixo disso, vai ter que botar nome embaixo dessas flechas e não vai caber. Assim como não vai caber aqui no quadro, eu não vou ter como fazer isso, por isso a gente vai falando, tá? Então isso que você está enxergando é o ciclo do nitrogênio. A primeira coisa que você tem que enfiar na sua cabeça, por que a gente estuda ciclo do nitrogênio?
nitrogênio? Porque o nitrogênio é uma molécula, é um átomo importantíssimo para nós. O nitrogênio é fundamental para você formar bases nitrogenadas lá no seu material genético. O nitrogênio é fundamental para você formar aminoácidos que vão formar as suas proteínas. Então, o nitrogênio é uma coisa essencial para a nossa forma de viver, tá? Então a gente tem que estudar como que esse nitrogênio vai chegar dentro da gente. Primeira coisa que você tem que pensar, você é esse carinha no ciclo, você é um animal, você não é um coelhinho bonitinho como esse aqui, você é um cara aí, né? Ou uma mina que com certeza não são tão fortes. É, brincadeira, vocês são o rei dos fofinhos, né? Mas olha só, esse coelhinho aqui é um animal e ele representa a gente também. Nós somos animais. Como que nós, animais, adquirimos nitrogênio? A gente, animal, a gente adquire nitrogênio comendo plantas ou comendo um bicho que come planta. A gente não consegue pegar nitrogênio da atmosfera e enfiar dentro do nosso corpo. A gente não tem essa capacidade, então a gente adquire esse nitrogênio via alimentação, certo? Aí nós vamos entender como que esse nitrogênio vai parar dentro dos alimentos, vai parar dentro dos seres vivos, plantas, para depois parar dentro dos animais e depois parar dentro da gente. Então vamos lá. Ciclo do nitrogênio. Pessoal, a maior quantidade de nitrogênio disponível no ambiente está sob a forma de N2 na atmosfera. Lembre que 78%, vou até colocar aqui, ó, 78% da atmosfera é composto de gás nitrogênio, o N2, beleza? Esse nitrogênio, pessoal, para entrar no ciclo, ele vai passar por processos de fixação. O que é isso? É quando a gente pega esse nitrogênio e enfia ele para dentro dos processos bioquímicos. Beleza? Esse nitrogênio atmosférico, que está numa forma inorgânica, vai entrar e vai começar a passar por processos de nitrificação e que são importantes para a gente ter o nitrogênio presente lá dentro das plantinhas. Então, pessoal, existem várias formas de fixar o nitrogênio atmosférico. Por exemplo, prof, a gente pode ter a fixação desse nitrogênio se infiltrando no solo diretamente por meio de bactérias chamadas azetobactères. Essas azetobactères fazem uma fixação de nitrogênio, não é a mais comum. Tá? A gente tem mais ou menos de 3 a 4% do nitrogênio atmosférico fixado no solo quando a gente tem descargas elétricas, ou seja, raios caindo no solo. Esses raios vão provocar quebras dessas moléculas de gás nitrogênio que vão interagir com oxigênio, que vão ser quebrados também e vão formar compostos chamados de nitritos. Tá? Então, a gente tem fixação desse nitrogênio atmosférico também por descargas elétricas. Anotou isso aí? Beleza? Não anotou? Anota agora. Agora, o mais importante de todos é esse que eu coloquei no quadro, tá? Esse é o mais lembrado de todos. Não é o do Azotobacter, que fixa diretamente o nitrogênio, e nem o dos raios. É esse camaradinho aqui. O que você está vendo? Você está vendo uma plantinha e na raiz dessas plantinhas nós temos nódulos. Pessoal, essa planta que você está vendo não é uma planta qualquer, é uma planta chamada de leguminosa. E aí você coloca na sua cabeça o seguinte, para a biologia uma planta leguminosa é uma planta que desenvolve um fruto do tipo vagem. Então se tem vagem é leguminosa. O feijão é uma leguminosa, o soja é uma leguminosa, a ervilha, a lentilha, ou existem árvores leguminosas, como é o caso do angico, como é o caso de uma timbaúva. Muito bem, isso são plantas leguminosas. As leguminosas têm a capacidade de exercer um mutualismo simbiótico com alguns tipos de bactérias. Uma bactéria chamada Rhizobium. Vamos colocar aqui o nome dela, ó. O nome não vai caber, vou botar um Rzinho para você lembrar. Tá? Então, na raiz das leguminosas existe uma bactéria chamada Rhizobium que consegue fixar o nitrogênio atmosférico. Essa bactéria, pessoal, ela não fixa assim, porque eu gosto de fixar. Ela se utiliza daquele nitrogênio como uma fonte para produzir energia, ela se utiliza para sobrevivência, ela vai dar compostos importantes para a planta e a planta vai dar compostos importantes para a bactéria. Elas exercem um mutualismo simbiótico. Muito bem, pessoal, quando você tem a fixação desse gás nitrogênio por meio das Rhizobium em parceria com as leguminosas, você vai gerar um composto que você conhece chamado de amônia. A amônia vai caber aqui, ó. Certo? A amônia. Belezinha. Essa amônia, pessoal,
lá dentro do solo, ela vai começar a sofrer um processo de nitrificação. O que significa nitrificar? É pegar o NH3 e convertê-lo até chegar em nitrato, em NO3-. Isso é um processo de nitrificação. E esta nitrificação ela vai passar por duas etapas. Quando a amônia é convertida em nitrito e quando a amônia é convertida em nitrato. Então vamos colocar aqui, ó, que esse composto é o nitrito e esse composto aqui é o nitrato. Embora a amônia consiga ser absorvida pelas plantas, não é legal que a planta absorva amônia porque ela é tóxica, tá? Então a gente tem umas trocentas bactérias, pense um monte de bactérias que convertem essa amônia em nitrito. As bactérias importantes que vão fazer isso, que estão em quantidade absurda no solo, são bactérias que eu quero que você anote aí, chamadas de nitrosomonas. Então a amônia é convertida em nitrito, anota, por meio das nitrosomonas. Esse processo é chamado de nitrosação. Vamos anotar que acho que cabe, né? Nitrosação. Vamos botar aqui, ó. Nitrosação. Beleza? Essa nitrosação é realizada por nitrosomonas. É a primeira etapa do processo de nitrificação. Aí, meus queridinhos, o nitrito vai ser convertido em nitrato por meio de outras bactérias. Por favor, anote. É sério, se cai no vestibular? É claro que cai, tá? Anota aí, por favor. As bactérias são chamadas de Nitrobacter. Beleza? Nitrobacter. Essas Nitrobacter fazem um processo chamado de nitratação. Tação. Meu Deus, ficou muito apertado, tá? Então, a nitrosação, depois a nitratação. Esses processos aqui são processos nitrificantes, beleza? Aí você vai ter a formação de nitrito, depois a formação de nitrato. O nitrato consegue ser absorvido pelas plantas e as plantas são ingeridas por animais. Então, vamos colocar aqui, ó, processo de ingestão. Aqui eu não coloquei, mas vamos colocar processo de fixação. Seus olhos no retrato. Nossa, que podre. Beleza? E aí lembrem o seguinte, ó. Eu coloquei uma flecha do coelho para amônia. O que eu quis representar aí? À medida que esse coelhinho vai largando cocô, vai largando pedaços dele na forma de pelos, né? Ou o xixi, ou esse coelho morre, ou uma planta morre. Enfim, a matéria orgânica vai morrendo e aí a gente vai ter, os seres vivos, perdão, vão morrendo, e aí a gente vai ter a decomposição da matéria orgânica que gera amônia também. É mais um contribuinte para o nosso ciclo do nitrogênio. Aliás, é por isso que você coloca lá numa horta cocô de bicho. Por que você coloca cocô de bicho lá? Porque ele vai ser decomposto e isso vai enriquecer o solo com nitrogênio. Então vamos colocar aqui, ó. Nós temos o processo de decomposição. Beleza? Ficou meio apertado ali. O que falta para fechar o ciclo? Só falta esse NO3- voltar lá na forma de N2. Então, à medida que se acumula muito nitrato dentro do solo, começou a vir uma luz enorme, tomara que isso não estrague o nosso vídeo. Estou com a janela aberta ali. Mas à medida que esse nitrato vai se acumulando no solo, ele vai ser convertido em N2 de novo. Se aqui nós tínhamos um processo de nitrificação, o processo contrário nós vamos chamar de desnitrificação. Desnitrificação. Eu quero que você anote aí no seu caderno que quem realiza essa desnitrificação, ela não é lá em cima, é no solo, tá? São bactérias chamadas de pseudomonas. Churupitos, Rhizobium vai fazer o processo de formar amônia a partir do N2, processo de fixação. Aí nós temos as nitrosomonas, que vão converter amônia em nitrito. Aí nós temos as nitrobacter, que vão converter nitrito em nitrato. E nós vamos ter as pseudomonas, que vão converter nitrato em N2. Certinho? Lembre desse monte de bactérias. Essas bactérias todas aí citadas, elas são bactérias quimioautotróficas, elas sobrevivem por um processo de autotrofismo, elas fabricam o seu próprio alimento, mas isso não depende de luz, depende de reações químicas. Vocês vão me desculpar, eu vou ter que fazer uma pausinha aqui para fechar a cortina e aí a gente continua com a nossa aula. Voltamos então. Lembrar disso aqui?
Espero que não tenha ficado ruim o vídeo. Vamos para a última parte da nossa revisão e a não menos importante com certeza. Esse assunto, pessoal, é um dos mais batidos, não só no vestibular do EPG, mas em vários vestibulares do Brasil afora. A classificação básica das plantas. O que nós estamos enxergando aqui, gente? Nós estamos enxergando um cladograma. Eu vou revisar com vocês a parte de classificação vegetal e eu vou falar um pouquinho de cladística, né, da classificação filogenética dos grupos. Rapidinhos com vocês aí. Quais são os 4 grupos vegetais? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É legal que você faça esse esquema e guarde forever, aí até você passar no vestibular, guarde no seu quadro, porque isso aí cai bastante nas provas, tá? Então vamos para o primeiro grupo. O que a gente tem que saber sobre briófitas? As briófitas são separadas dos ancestrais algas, tá? Antes das briófitas aqui, ó, o ancestral é uma alga verde, tá? Não sei se presente ou não, enfim, é uma ancestral, né? As briófitas têm de diferente... Acho que eu falei merda, né? Mas olha só, voltando aqui. As briófitas, pessoal, têm de diferente dos ancestrais algas verdes, o fato das briófitas possuírem embrião protegido. Então a primeira característica que tem aqui, ó, que vai delimitar aquilo que realmente a gente chama de planta, opa, daqui para cá é planta, daqui para cá é alga verde, tá? Então daqui para cá é reino metáfita, daqui para cá é reino protista. Então, pessoal, o que separa esse reino metáfita do reino protista é a presença de embrião protegido. As algas não têm isso. Então vamos colocar aqui embrião protegido. Coube. Lindo, né? Aí vamos para a característica número 2. Essa característica número 2, olhem, por favor, que já não é mais compartilhada pela briófita. A briófita não possui a característica número 2. Ela surgiu antes da aparição dessa característica número 2, e essa característica número 2 está presente em pteridófitas, gimno e angiospermas, é a presença de vasos condutores de seiva. Embora alguns grupos de briófitas já tenham vasos rudimentares, os vasos propriamente de xilema e floema aparecem a partir deste ponto e estão presentes em pteridófitas, gimno e angiospermas. Aí a característica número 3, pessoal, é a ocorrência de uma semente. Notem que pteridófitas são plantas vasculares sem semente, porque a semente surge depois. Então vamos colocar aqui, ó, semente, beleza? E aí, por último, pessoal, a característica número 4 é a presença de frutos. Notem que gimnospermas são plantas que não possuem frutos, têm sementes nuas, beleza? As angion do grego é proteção, possuem sementes protegidas. Muito bem, o 4 são frutos. Prof, onde é que ficam as flores nesse negócio? Gente, flores é um negócio meio complicado, porque para alguns autores o estróbilo lá das gimnospermas já podem ser consideradas flores rudimentares. Para boa parte dos autores, flores de verdade só em angiospermas. Então lembre, normalmente a gente considera que esse número 4 é a ocorrência de flores verdadeiras e frutos, tá? Belezinha. Agora, o que é legal saber de cladística? O que você está enxergando aqui, ó, é um cladograma. Tá? E no cladograma a gente vai estabelecer as diferenças evolutivas, as diferenças de parentesco entre os seres em função dos nós. Então você tem, ó, um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui. Se você analisar o nosso cladograma, você vai perceber o seguinte, ó, quem que é mais próximo? Pteridófita de gimnosperma ou gimnosperma de angiosperma? Quem é mais próximo filogeneticamente? Lembre-se, por favor, que é o seguinte, para você lembrar da distância evolutiva entre os seres, você tem que levar em consideração os nós. Entre gimno e angiosperma, você tem um único nó, certo? Agora, entre pteridófita e gimnosperma, você tem um nó, 2 nós, então você tem uma distância maior, uma distância evolutiva maior, tá? É legal você lembrar disso. Outra coisa importante lá na filogenética é a gente tratar de apomorfias e plesiomorfias, características apomórficas e plesiomórficas. O que são características apomórficas? São as novidades evolutivas do grupo. Por exemplo, qual que é a grande novidade evolutiva das angiospermas? A presença de um fruto. Isso é uma apomorfia.
Anotou? Apomorfia são as novidades evolutivas de um grupo. Essa é a grande novidade evolutiva do grupo das angiospermas. O que é uma plesiomorfia? Uma característica ancestral, uma característica antiga, beleza? Por exemplo, você sabe muito bem que angiospermas possuem embrião protegido, tá aqui, mas isso não é uma novidade evolutiva do grupo das angiospermas, é uma novidade do grupo das plantas, é uma plesiomorfia, certo? Pessoas, ficamos por aqui. A revisão era isso. Eu desejo a todos vocês uma excelente prova e depois, por favor, me ajude a compartilhar esse vídeo. Um grande abraço. Tchau!